Olá, sejam bem-vindos. Vocês estão assistindo a mais um vídeo aula do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Trabalhamos para disponibilizar os ensinamentos dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca para toda a humanidade. Hoje nós vamos começar um estudo sobre os 7 arcanjos e o reino angelical. Esta imagem que vocês podem ver é de um vitral dos 7 arcanjos na igreja St. Michael's Church, em Brinton, Inglaterra. Os 7 arcanjos dos 7 raios. Arcanjo é uma palavra que vem da soma das palavras arc mais anjo, que significa anjo arquiteto. Do inglês arc mais angel, archangel, architect angel. Assim como os seres humanos e os mestres ascensos, os arcanjos possuem a chama trina e, desta forma, ganharam o livre-arbítrio para cocriar com Deus. Um anjo não possui este poder. Por terem passado com êxito em iniciações avançadas que os qualificaram para comandar legiões angélicas de luz, na hierarquia das hostes angélicas, é o arcanjo quem detém o posto mais alto dentro da ordem dos anjos. O líder de todos os arcanjos e seus anjos é o arcanjo Miguel, também conhecido na Bíblia como o comandante dos exércitos do Senhor. Cada um dos 7 raios principais e do 8º raio tem um arcanjo presidindo, que com o seu complemento divino, o Marqueia, incorpora a consciência divina daquele raio e dirige as bandas de anjos que servem sob seu comando para atender às necessidades do planeta Terra. Existem também 5 arcanjos e arqueias dos 5 raios secretos, totalizando 13 arcanjos principais e mais importantes, porém eles não são os únicos. Existe um número incontável de anjos que evoluíram para arcanjos, como veremos mais à frente, conquistando então sua chama trina e a vida eterna. Também chamados de espíritos planetários, os arcanjos ministram ao homem perseverança na fé e em todas as boas obras, para que a humanidade possa encontrar a glória do paraíso. Eles são os responsáveis para ministrar aos filhos da luz a energia kármica de retorno, boa ou má, sob o comando dos senhores do karma. Eles também são os administradores da sincronicidade divina em nossas vidas. São eles os responsáveis por estarmos ou não em um determinado local onde acontecerá um acidente, de estarmos ou não em um determinado lugar para encontrar ou não uma determinada pessoa. E tudo nesta vida acontece com encontros e desencontros entre pessoas. Esta é a imagem do arcanjo Miguel liberando o karma da humanidade para ser transmutado. Os mestres ensinam que o karma negativo é pesado como limalha de ferro. Esta imagem da escola de Summit Lighthouse é maravilhosa e reveladora. Os arcanjos estão à nossa mão para invocarmos quando precisarmos deles, mas é importante que o façamos com constância, para que possamos obter deles o máximo de apoio ao invocá-los em uma situação de real necessidade iminente. Precisamos ter um momentum criado para que o nosso chamado realmente surta o efeito necessário. Quanto mais oramos aos arcanjos, mestres ascensos e Elohim, mais o canal de energia que flui de nossos corações se abrirá. E é a capacidade de fluir energia através de nossos chakras que permite aos seres elevados na luz se manifestarem em nossas vidas para atenderem os nossos pedidos. Os arcanjos podem parar qualquer forma de energia corrompida que seja enviada contra nós. Eles não só administram a energia kármica de retorno, como também podem parar e inclusive devolver qualquer energia mal qualificada enviada contra nós por pessoas ou entidades astrais com a intenção de nos fazer mal. Eles são o nosso maior escudo protetor.
Aprenda a invocá-los com confiança. Quando sabemos que alguém está nos odiando, seja qual for a razão, podemos pedir ao arcanjo Miguel que nos proteja de tal energia de ódio, impedindo que ela chegue até nós. Quem são os 7 arcanjos e suas consortes de luz? Quantos de vocês poderiam realmente afirmar que sabem de memória o nome de todos os 7 arcanjos e suas arquéias? Digamos que é extremamente importante saber estes nomes, porque eles são a maior força de Deus à nossa disposição, mais próximos de nós. Os arcanjos do primeiro raio são Miguel e Fé. Seu retiro etéreo fica no Templo da Chama da Fé e da Proteção, em Banff, perto do Lake Louise, no Canadá. Os arcanjos do segundo raio são Jofiel e Christine. Seu retiro etéreo fica no Templo da Chama da Iluminação, ao sul da Grande Muralha, perto de Lanzhou, norte da China Central. Os arcanjos do terceiro raio são Chamuel e Caridade. Seu retiro etéreo fica no Templo da Chama Rosa Cristalina do Amor, em St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Os arcanjos do quarto raio são Gabriel e Esperança. Seu retiro etéreo fica no Templo da Chama da Pureza e da Harmonia, entre a cidade de Sacramento e a Montanha Shasta, na Califórnia, Estados Unidos. Os arcanjos do quinto raio são Rafael e Maria. Seu retiro etéreo fica no Templo da Chama da Cura, em Fátima, Portugal. Os arcanjos do sexto raio são Uriel e Aurora. Seu retiro etéreo fica no Templo da Chama da Paz, Ministério e Serviço, nas Montanhas Tatra, ao sul da Cracóvia, Polônia. Os arcanjos do sétimo raio são Zadkiel e Santa Ametista. Seu retiro etéreo fica no Templo da Purificação, sobre a ilha de Cuba. Os arcanjos do oitavo raio, o raio de transição, são Uziel e sua chama gêmea, cujo nome não foi revelado. Seu retiro etéreo também não foi revelado. Os arcanjos dos 5 raios secretos também não têm os seus nomes e o seu retiro etéreo revelado. Vamos agora falar sobre os anjos. Para entendermos mais sobre os arcanjos, precisamos entender melhor sua origem, os anjos. Nesta imagem, vemos um anjo ministrando a consciência de proteção nas crianças. Elas podem ter impulsos de seguir para um lado, ao invés de ir para o outro, e caírem no precipício. Vão desistir de seguir em direção ao precipício, porque estão recebendo essa iluminação do anjo. Muito legal. Anjo é um espírito divino, um representante divino, um mensageiro enviado por Deus para entregar sua palavra a seus filhos. São espíritos assistentes, ministradores, enviados para cuidar dos herdeiros do Cristo. Entre outras coisas, eles trabalham para nos curar, consolar, proteger, harmonizar, purificar, guiar, fortalecer, ensinar, aconselhar e alertar. Eles são legiões de luz a serviço dos seres crísticos, que são os filhos e filhas de Deus em todo o cosmos. Em inglês, a palavra anjo é angel, e ela é formada por eng mais el, sendo eng para ângulo e el para Deus. Assim, anjo é uma palavra que significa ângulo da mente de Deus, um ângulo da consciência de Deus, um aspecto de sua própria consciência, um ser criado por Deus a partir de sua própria presença flamejante, seu sagrado coração, sua chama trina, para servir a vida na forma, levando a todos a consciência da vontade divina. Nas palavras da mensageira Elizabeth Clare Prophet, abre aspas, metaforicamente falando, os anjos são elétrons girando em torno da presença do Sol, que é Deus. Elétrons que decidiram, pela sua vontade inata em seu interior,
expandir sua consciência em cada plano do ser. Anjos são elétrons que receberam uma carga de luz, energia, consciência do grande Sol central, para se tornarem eletrodos, isto é, pilares da presença ardente de Deus, atuando como transformadores, redutores da luz inefável para que seus filhos possam receber alguma esperança da glória que virá em meio à noite escura de sua condição kármica na Terra. Agora, vejam a importância dos anjos em nossas vidas. Eles são elétrons carregando a luz da pura consciência divina, que não só vem dos mestres para nos ajudar no dia a dia, mas também estão à nossa disposição em nosso chakra do coração, para fazermos o bem uns aos outros diariamente. Assim como somos filhos de Deus e co-criadores com Ele, nós também temos um sagrado coração, a chama trina, em nosso ser. E quando pensamos, sentimos ou falamos, estamos requalificando este sagrado fogo de nossos corações para que atuem sobre o mundo e as pessoas, e sobre tudo o que existe. Se requalificamos com ódio, ignorância, abusos, destruição ou qualquer outra forma de desarmonia, essa pura energia dessa chama trina em nossos corações, que literalmente são a manifestação desses maravilhosos anjos de luz, eles sairão para cumprir a missão que lhes demos, seja boa ou seja má. A chama trina é a centelha da vida, o ponto de união entre nós e Deus em nosso sagrado coração. Ela é a fonte de luz do Criador, à disposição de todos os que estão autorizados a representar o Senhor, todos os que estão conectados com Ele, sejam os Elohim, os mestres ascensos, os arcanjos, os seres humanos e toda a hierarquia cósmica. Quem aprende a utilizar a palavra, os pensamentos e os sentimentos corretamente, e sempre de acordo com a vontade de Deus, pode então ganhar a ascensão, a vida eterna, pelo bom uso dessa energia. E é esta a chama trina que nos dá o poder divino de enviar luz para tudo e para todos, para atuar na manifestação do reino de Deus. É assim que somos autorizados a cocriar com Deus. E esta luz é consciente daquilo para o que foi enviada para realizar. Quando os humanos, ainda em evolução, mal utilizam esta energia, além de serem responsáveis por ela, eles terão a chama trina diminuída, e por a terem mal qualificado, ela pode diminuir até se apagar. Uma chama trina que se apaga, em uma encarnação, não estará acesa quando a pessoa renascer novamente. Esta é uma dádiva, uma bênção divina que, se perdida, levará muito esforço e muitas encarnações para ser recuperada. E essa energia, bem ou mal qualificada, sai dos nossos corações com a nossa marca. Esses pequenos anjos nos amam e nos obedecem cegamente. Para eles, nós somos Deus, Deus filhos, e eles vão nos obedecer carregando aquela consciência de ódio que tivemos daquele político ou outra pessoa qualquer. E eles vão para atuar sobre o destino enviado. E depois eles voltam com aquele ódio multiplicado contra nós. Isso é o retorno kármico, porque eles querem voltar para a casa deles, que é em nossos sagrados corações. Estes anjos são a energia que qualificamos e que um dia teremos de lidar com o seu retorno. Por isso, é tão importante encontrar a harmonia nas palavras e ações, pensamentos e imaginações, sentimentos e desejos que emitimos constantemente. Não só aquilo que nós emitimos para os outros, mas também que emitimos em nossas próprias vidas. Muitas vezes, enviamos energia negativa contra nós mesmos. As hostes angélicas constituem uma evolução diferente da humanidade. Com a sua individualidade chamejante e a pureza de sua devoção à divindade e aos arcanjos e hierarcas sob cujo comando servem.
toda a hierarquia acima dos arcanjos, os mestres ascensos, os Elohim, entre outros seres cósmicos mais elevados, também utilizam-se de anjos para transferir a sua luz e consciência através do cosmos. Os anjos são os operários a serviço de todos os seres iluminados, de todos os que têm a chama trina em seus corações. Para entender mais sobre os anjos e os elementais, procure a aula do amado mestre Mahachohan sobre este assunto em nosso site, no endereço que vocês podem ver aqui. Os anjos ministram as necessidades da humanidade, magnetizando a luz para as auras dos homens, intensificando sentimentos de esperança, fé e caridade, honra e integridade, coragem, verdade e liberdade, misericórdia e justiça e todos os aspectos da clareza cristalina da mente de Deus. Existem anjos de cura e proteção, amor, consolo e compaixão, anjos atendendo ao ciclo de nascimento e morte e anjos do olho onividente de Deus que empunham a espada chamejante da verdade para separar o real do irreal. Existem tipos e ordens de anjos que realizam serviços específicos na hierarquia cósmica, tais como os serafim, os querubim e os anjos Deva, que servem com os espíritos da natureza e os elementais do fogo, do ar, da água e da terra. Os anjos podem assumir a forma humana ou advaras, ícones ou espirais e anéis de energia concentrada, que podem ser liberados para a cura pessoal e planetária em resposta ao chamado dos seres crísticos como uma transfusão literal do corpo e do sangue do Cristo cósmico, onde e sempre que houver necessidade. Os anjos podem encarnar e estão entre nós, como os nossos melhores amigos e ajudantes, mesmo quando nos são totalmente desconhecidos. O Senhor, em seu infinito amor, providenciou a iniciação dos anjos para que eles subissem na ordem hierárquica. Através de séculos de lealdade ao Criador e devoção inabalável à sua criação, os anjos podem receber o dom sagrado do livre-arbítrio e a oportunidade de entrar nos portais do nascimento, encarnando como humanos. Uma vez que eles descem à forma humana, os anjos começam a evoluir através do reino dos deuses, sujeitos aos mesmos testes, iniciações e leis kármicas que se aplicam aos filhos e filhas de Deus. Quando eles cumprem esses requisitos, os anjos podem passar pelo ritual da ascensão e então qualificarem-se para ocupar o cargo de arcanjo ou arquéia em um sistema de mundos. A hierarquia angélica. Existem 3 ordens angélicas classificando os anjos dos mais próximos aos mais afastados de Deus, ou do poder divino. Os mais próximos de Deus são a ordem dos serafins, ou serafim. A palavra serafim é o plural de seraf. Seraf é uma conjunção de 2 palavras do hebreu, Rafa, significando cura, e ser, significando guardião. Outra tradução aceita para a palavra serafim, em hebraico, é ardentes, queimadores, irradiantes da glória de Deus, encandecidos de Deus. São seres afogueados, são os seres mais honrados e mais dignos, são os que mais amam. Segundo o conceito hebraico, o serafim não é apenas um ser que queima, mas que se consome no amor ao sumo bem, que é o nosso Deus Altíssimo. Eles são testemunhas da mais elevada glória e santidade de Deus. Anjos são comparados às estrelas, principalmente por causa dos serafins. Estrelas possuem combustível que se consome e que um dia vai acabar, pois sua fonte está nela mesma. Os serafim se consomem, mas nunca se acabam, pois sua fonte é o Criador. Os serafins ficam ao redor do trono de Deus, no ponto mais alto do céu. Olha, esta é uma pintura
dedicado aos serafins, bem interessante, né? Ou seja, não dá para entender muito o que se vê. Nenhum ser vivo pode olhar um serafim, pois será imediatamente destruído pela luz que dele emana. São representados com 6 asas e 4 cabeças, rodeados por chamas de fogo. Possuem poderes de purificação e iluminação. Propagam o princípio da vida universal e manifestam a glória de Deus. São liderados por justínios. Eles atuam no 4º raio, o raio branco da pureza. Podemos invocar-lhes os poderes da perfeita caridade divina. A ordem dos querubins, ou querubim. Os querubins são conhecidos como tendo 4 cabeças e 4 asas, demonstrando sua grande capacidade de tudo ver e rapidamente agir para solucionar qualquer problema. Por serem protetores da chama do amor divino, são muitas vezes pintados como crianças-anjos, com asas, sempre cantando ou brincando. Mas esta não é, com certeza, a maneira certa de vermos esses poderosos seres de luz. Querubim é o plural da palavra hebreia querub, que significa conhecimento, ou aquele que intercede. São os segundos mais próximos de Deus, e na mitologia cristã, são os cocheiros da carruagem divina, quando Deus resolve dar uma volta pelo universo, mostrando como Deus age sempre através deles. No livro de Gênesis, foi um querubim que expulsou Adão e Eva do Éden. Nós sabemos que o famoso Éden é a escola de mistérios do Senhor Maitreya, né, representado nesta imagem. Os querubim são dedicados à expansão e proteção da chama do amor, empunhando a espada e o julgamento do raio rubi e do Espírito Santo. Com eles, encontramos a graça divina, invocando o poder de libertação dos querubim de Deus para deixarmos o caminho dos fracos e conseguirmos seguir o caminho da perfeição do Cristo cósmico. A grande fraternidade branca ensina o pedido de julgamento do raio rubi, onde os querubim são invocados para libertar a humanidade dos caídos. Vocês poderão encontrar este pedido de julgamento orando conosco no endereço abaixo. Eles também atuam como guardiães dos mistérios divinos. São os guardiães da câmara secreta do coração, onde se encontra a chama trina e o Santo Cristo pessoal, que é o instrutor e guia de cada filho e filha de Deus. Sua função é transmitir sabedoria e resolver as desordens da terra, pois possuem conhecimento da sabedoria de Deus. A ordem dos tronos, frequentemente descritos com aparências circulares, representados por uma roda de fogo tendo muitos olhos, por isso chamados de grandes círculos e de muitos olhos. Eles zelam pelo trono de Deus e oferecem ao homem o sentido da união. Abençoam-nos com a introdução em nossos corações do verdadeiro e sincero espírito da humildade. O termo tronos é derivado da palavra grega tronos, que significa anciães. Os 24 anciães aparecem em Apocalipse 4 e também Apocalipse 19. Ao todo, são mencionados 12 vezes no Apocalipse. Esta linda imagem mostra o trono de Deus e os 24 anciães. Os sacerdotes príncipes da corte celestial. A ordem dos domínios ou dominações. As dominações são tidas como reguladoras das leis divinas. Aspiram à verdadeira soberania, assegurando que o universo se mova de forma estável e correta. São os guardiães das letras celestes com o nome sagrado de Deus e têm como símbolos o cetro e a espada, que representam o poder divino sobre toda a criação. Despertam no homem a força para vencer o inimigo interior, dominando os sentidos e subjugando as paixões indomáveis.
A ordem dos poderes ou potestades. Protegem a humanidade dos inimigos exteriores. São responsáveis pela ordem, aparecem com espadas flamejantes e são os responsáveis pelos 4 elementos: fogo, ar, água e terra. Protege nossas almas das armadilhas e tentações dos demônios. Seu propósito fundamental é vigiar as legiões do inferno e impedir seu domínio no céu e na terra. A ordem das virtudes ou autoridades. Traduzem a vontade de Deus, são responsáveis pelo reino mineral, oferecem ao homem o discernimento para não cair em tentação. São os anjos encarregados de fazer milagres. São conhecidos como os brilhantes. E, finalmente, os anjos ministrantes. A ordem dos principados. Os anjos da obediência divina. Carregam cetros e cruzes e sua principal missão é vigiar as lideranças, já que conferem a submissão do homem a todas as coisas. Enchem os corações dos humanos com o verdadeiro espírito da obediência. Eles são os responsáveis pelo reino vegetal. A ordem dos arcanjos. Também chamados de espíritos planetários, os arcanjos ministram ao homem a perseverança na fé e em todas as boas obras, para que possam ter a glória do paraíso. Eles são os responsáveis por ministrar a energia kármica de retorno, boa ou má, sob o comando dos senhores do karma. Eles são os administradores da sincronicidade divina em nossas vidas, como nós já vimos no início do vídeo. E, finalmente, a ordem dos anjos. Seres de luz responsáveis pela gênese do homem e sua evolução espiritual. São os mensageiros de Deus para o homem. Sua missão é proteger e guiar o homem na glória da vida eterna. Não ocupam postos ou atribuições especiais no exército celestial. Aqui eu penso que, para fecharmos com chave de ouro sobre os anjos, nós precisamos reler esse texto, essa parte da ordem dos anjos. Seres de luz, responsáveis pela gênese do homem e sua evolução espiritual. Vejam o que é o espiritual no final das contas. Quando nós falamos no Espírito Santo, nós estamos dizendo a vontade de Deus em todas as formas de pensamento e ação do homem. Quando o Espírito Santo se manifesta através do homem, ele o faz porque o homem resolveu seguir aquela vontade, seguir aquele impulso da vontade de Deus em sua vida. Então, para compreender melhor isso, entendemos que a consciência de Deus, nas suas 12 formas, que você pode conhecer estudando o ciclo do relógio cósmico, essa consciência de Deus, então, ela é enviada através dos anjos para preencher o homem, para ser o que nós dizemos que é o espírito, né? A diferença de espírito e de alma. O espírito é o complemento alfa da alma, que é ômega, o impulso que a alma tem. O que é que a alma foca? O que a alma segue? Quando a alma foca em Deus, ela recebe o Espírito Santo. Quando a alma foca na materialidade, quando a alma foca no seu ego, no domínio sobre o outro, na matéria, o que é que ela vai atrair? Ela vai atrair o anti-Espírito Santo. Então, para que nós possamos realmente estar repletos destes anjos maravilhosos que vêm em nossas vidas, para aceitá-los, para recebermos deles aquela mente de Deus que é enviada para nós desde o grande sol central e através da nossa presença eu sou, então nós temos que focar na vontade de Deus, focar na comunhão divina, focar na entrega diária de todas as nossas preocupações a Deus, e aí então nós teremos esse impulso que precisamos ter da consciência divina através desses anjos que são a consciência de Deus, o Espírito de Deus vindo até nós. E não são só, obviamente,
as pessoas altamente espiritualizadas, que buscam espiritualizar-se cada vez mais, que recebem esse Espírito Santo de Deus. Mas todo aquele homem de boa vontade, que luta pela vida, que luta pelo bem do próximo constantemente, pelo bem da família, pelo bem da sociedade, dos filhos de Deus unidos em prol da vida. Sabemos de muita gente que não é lá espiritualizada, mas é abençoada com a vontade de Deus em seus corações, em suas mentes, constantemente, iluminada por esses anjos, porque são duas coisas que realmente atraem a Deus e seus anjos, que são o foco e a troca de comunhão, ou seja, orar a Deus, falar com Deus, pensar em Deus, e nos Messacensos, nos anjos, nos Elohim, não podemos esquecer disso, como também servir a vontade de Deus pelo bem do próximo. A caridade, o serviço ao próximo constante. Não só na caridade, mas pensando em resolver os problemas do mundo e deixar esse mundo melhor para todos. Todas estas pessoas são iluminadas por estes anjos. Maravilhoso. Esse é um ensinamento magnífico, porque sabemos que existem anjos caídos, existem espíritos malignos, e se sairmos disso, deste foco em Deus e deste foco em atuar pelo bem do próximo, então nós passamos a atrair esses espíritos malignos que vêm perturbar a nossa vida. Então, se você se sente hoje perturbado por espíritos ruins, por pensamentos ruins, por sentimentos ruins, você deve imediatamente buscar cuidar do próximo, defender a vida e orar a Deus, e essas são chaves para que você possa aí, daqui para frente, passar a receber esta luz que vem através do coração de Deus e da sua poderosa presença eu sou, para então guiar você no caminho da ascensão, no caminho da vida eterna. Nos próximos vídeos falaremos mais sobre os arcanjos dos 7 principais raios de Deus.